Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês o meu desempenho na prova discursiva da Polícia Federal desse ano 2025 para o cargo de escrivão, tá? Eu quase gabaritei a nota da redação, tá? E vou mostrar para vocês um pouco de como eu fiz, a estratégia que eu consegui, que eu adotei, quer dizer, para conseguir ter esse resultado e que você também consegue ter se você adotar especificamente para a banca sequestre, tá? Vamos lá, de início, eu queria mostrar para vocês o tema da redação que foi, tá? Para o cargo escrivão. O tema foi aqui, ó, a linguagem dos atos da administração pública e a garantia dos direitos fundamentais. Ou seja, esse tema, aliado aos tópicos que a banca pediu, ele basicamente pediu que você falasse sobre a relação oficial e a relação dela com a preservação dos direitos fundamentais do indivíduo, tá? Durante o inquérito ali, mais ou menos, por exemplo. Eu particularmente achei esse tema um pouco complexo porque no cotidiano você não faz essa relação da relação oficial com a preservação dessas garantias, né? E quando eu vi, cara, eu confesso que tive um pouco de choque esse tema, mas eu consegui desenrolar bem e quase gabaritei a relação. Vamos lá, em relação ao desempenho, né? Essa redação ela tem como nota máxima 20 pontos, como aqui, ó. E a minha nota na provisória foi 19,73. O que acontece? Eu fiz 30 linhas, aí tive dois erros aqui, ó, que foi o erro de grafia na linha 4 e o erro de morfossintaxe na linha 10. Esses dois erros aí, no momento de passar limpo, porque eu sempre olho várias vezes a redação de passar limpo, só que nesse dia o calor do momento passou despercebido, infelizmente. Aí eu só percebi quando fui ler a redação depois, quando saiu a correção da banca, né? A nota foi essa aqui, quase gabaritei. Vamos lá, para explicar um pouco também para vocês a questão da correção da banca, ela avalia a redação em alguns pontos, tá? O primeiro ponto é a questão da apresentação, ou seja, a organização da redação em si, a legibilidade, a estética da redação em si, a estrutura do texto. O segundo tópico que ela avalia é a questão do tema em si, ou seja, do repertório que você vai colocar naquela redação. E a banca Sebrasp, ela tem uma particularidade específica que ela dá o tema e ela também pede que você fale sobre tópicos que ela mesma dá. Tá? E além disso, esses tópicos que ela dá que você fale, ela coloca pontuações específicas nos tópicos. Por exemplo, nesse tema foram dois tópicos. Esse tópico 1 aqui, ó, era pontuado a 9,5 e o segundo tópico 9,5. Tá? Então, você tem que falar especificamente isso aqui, ó, não pode fugir da raia não. E é basicamente isso a questão da avaliação da banca. Tá? E vamos lá para questões de dicas práticas da banca Sebrasp para você estar bem. O primeiro ponto, vamos lá. A questão do tópico 1, né? Que é a legibilidade, a questão da apresentação da relação em si pela banca. Como vocês podem ver, a minha redação, eu não tenho uma letra tão bonita, tá? Eu sempre escrevi letra de forma, mas eu sempre tento diferenciar a letra de forma, letra maior e menor, em palavras maiúsculas. E nesse tópico 1 aqui, ó, vocês conseguem ver que eu respeito bem a margem que a banca pede, os dois lados, tanto em cima como embaixo também. Eu utilizo as 30 linhas aqui da redação, sempre dou a margem inicial dos parágrafos, tá? Deixo bem marcado as pontuações e tudo. Busco não rasurar a redação, ou seja, se eu errar uma palavra, se acontecer, né? Porque aqui não aconteceu de errar nenhuma, tá? Coloco só um tracinho, escrevo depois. Ou seja, essa questão da estética da redação em si é uma coisa muito importante na banca Sebrasp. Ela prioriza muito isso. Porque, por exemplo,
feito nesse caso aqui, ó, desse segundo parágrafo, que eu fiz essa palavra aqui inicialmente. Quando eu escrevi ela, depois eu passei a caneta por cima da palavra. Só que geralmente a banca ela considera isso aqui como um erro de grafia, se não me engano. Aí você perde pontuação. Só que nesse meu caso, ainda bem que ela não colocou isso aí. Mas você desconsidera fazer isso aqui, ó, deixa essa marcação. Entendeu? Deixa sempre o texto bem limpinho desse jeito aqui. Basicamente o primeiro tópico é isso aí, ó. Em questão de estruturação das ideias. Então, o segundo tópico, a dica aqui importante é o seguinte. Como a banca ela pede que você fale os dois tópicos que ela mesmo dá, você não pode fugir da raia. E qual a dica que eu dou? Essa dica ela tem relação com a quantidade de linhas da sua redação, tá? A sua redação você tem que escrever as 30 linhas. Você não pode usar 25 linhas, 20 linhas. Escreva as 30 linhas completas. E o que acontece? Alguns professores, quando vão falar sobre a banca Sebrasp, da redação dela exclusiva, né? Eles pedem que você não faça a introdução e nem a conclusão. Você só fale do tópico que ela pediu e pronto. Porque é isso que ela vai avaliar, vai pontuar, né? Porque realmente aqui na questão dos quesitos avaliados, ela só avalia os dois tópicos em relação ao repertório, né? Mas você concorda comigo que se eu começasse esse vídeo aqui, por exemplo, e falasse só isso aqui específico, sem dar a introdução e sem dar a conclusão, ficaria algo muito solto, sem entendimento nenhum. Então, eu parto desse princípio que se você fizer uma introdução e uma conclusão bem feita, enxuta, e que agregue valor realmente a essa redação, você não sai perdendo. Você só tem a ganhar com isso aí. Entendeu? E qual a dica da distribuição de linhas aqui da redação? Vamos lá. Nesse caso específico aqui, ó, dessa prova da PF, foram 2 tópicos que a banca pediu. Cada tópico foi majorado com 9 pontos e meio. Ou seja, a mesma pontuação para os 2 tópicos. Eu, particularmente, quando eu faço uma introdução, eu sempre busco fazer uma introdução ela o mais sucinta possível, no máximo estourando 5 linhas, que foi feito eu fiz aqui, ó. Como eu faço a introdução de 5 linhas, eu também coloco a mesma quantidade de linhas de introdução na conclusão, feito aqui também com 5 linhas. E se no caso fosse 4 linhas aqui na introdução, eu colocaria 4 linhas na conclusão também. Se eu coloquei 5 linhas de introdução e 5 na conclusão, vai sobrar 20 linhas, concorda comigo? Se eu tenho 20 linhas para falar de 2 tópicos, eu vou colocar 10 linhas para cada tópico. Basicamente isso, não tem para onde correr. Porque essa distribuição de linhas que você dá na sua redação de forma equalizada, isso vai refletir justamente na questão da estética da redação em si. Porque quando o corretor da redação, ele pega a tua redação, ele vê, porra, esse texto aqui está bem estruturado, está bem organizado, está bem distribuído. E isso vai te fazer ganhar alguns pontos, tá? De forma simples, bem básica. E a dica de redação em si, para você fazer uma boa redação, é justamente isso, você treinar bastante, tá? Quando eu treinava essa redação para fazer a prova, eu fazia uma redação por semana, basicamente, tá? Fazia a redação por semana, corrigia os erros que eu tive na redação passada. Geralmente eu mandava para um corretor para ele corrigir a redação. E a partir do feedback dele, eu corrigia os erros e fazia a nova redação, tá? E é basicamente isso, tá? A banca Sebrasp em si, ela é uma banca que ela não gosta muito de que você fique, como é que eu posso falar? Arrodeando para falar o tema. Ela gosta mais de objetividade, pô. Você tem que chegar aqui, ó, no desenvolvimento e falar o tema que ela quer, o que ela pede. O corretor ele quer isso, ele não quer enrolação, tá? Claro que
né? Além de você mostrar repertório para esse corretor, você tem que seguir aquelas normativas para que você consiga ter uma boa nota na redação, né? E é basicamente isso, galera. Não tem muito segredo, não. O segredo aqui da banca Cyber é você treinar bastante, tá? Você fazer as correções da redação com pessoas que realmente entendem da parada, tá? E treinar é o essencial, tá? Porque no meu caso, por exemplo, eu não comecei a ter uma nota boa de redação de prova exclusiva no primeiro concurso. Tá? O primeiro concurso que a minha redação foi corrigida, eu tive o desempenho de 70% praticamente. Tá? E assim, eu achei particularmente que esse desempenho que eu tive no primeiro concurso, que eu tive a redação corrigida, os corretores, eles até me ajudaram de certa forma, porque minha redação ficou muito ruim. Aí a partir daí eu disse, pô, tem que abrir os olhos para melhorar esse quesito. Aí abri os olhos, ralei bastante e o resultado tá aí. E é isso. Eu acho que esse vídeo ajudou vocês, né, a entender um pouco da banca, né, Sebrasp na prova exclusiva e que você consiga ter bons resultados aí na sua discursiva do concurso dessa banca. Valeu.